muita alegria que nos reunimos mais uma vez para fazer um culto juntamente com vocês, um culto dirigido ao nosso Deus, um culto congregacional. Por mais que nós estejamos juntos, coletivamente, presencialmente, nós queremos nos unir uns aos outros nessa manhã. Nós aqui, através das câmeras, você em sua casa, orando a Deus, adorando a Deus, juntamente conosco, lendo a palavra do Senhor, tendo um momento de orações e entoando um cântico que adore ao nome do Senhor. Nós vamos iniciar nosso culto nessa manhã com a oração de gratidão a Deus. Oração de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo ainda aquilo que Ele vai fazer, e também porque Ele tem a cada dia se revelado a cada um de nós. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade que aqui estamos para prestar um culto ao Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor renovou sobre nós as tuas misericórdias. O Senhor renovou sobre nós o teu cuidado. O Senhor renovou sobre nós o teu amor. E tudo isso, ó Deus, deve gerar em nós um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Continue, ó Deus, nos abençoando, continue conosco nesse dia de hoje, que é um dia, ó Deus, reservado para ser o dia do Senhor em adoração, em comunhão, em evangelização. Mesmo, ó Deus, sabendo, ó Deus, que esse é mais um dia em que nós estamos aqui, não junto com os irmãos, não desfrutando da comunhão, não desfrutando do abraço, mas nós estamos, ó Deus, juntos para cultuar o Senhor, mesmo que distante, mesmo que através da internet, através das gravações, através das mídias sociais, mas nós, ó Deus, queremos cultuar ao Senhor. Não permita, ó Deus, que saia da nossa mente a compreensão de que esse é um dia do Senhor, que esse é um dia para o Senhor, que esse é um dia em que nós devemos, ó Deus, voltar a nossa atenção um pouco mais para aquilo que o Senhor requer de nós, para a nossa vida de adoração, para a nossa vida de comprometimento com o Teu reino. Por isso, ó Deus, seja glorificado entre nós, que a Tua boa mão continue a nos abençoar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo o Salmo 46, convido os irmãos para que leiamos juntos o Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça lanças, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa confiança em nosso coração, ela deve existir a partir do conceito que nós temos de quem
é Deus. E o salmista nos ensina nesse salmo, dentre tantas outras coisas, uma das lições que nós podemos aprender nesse salmo é que o nosso Deus é um Deus de aliança. E Ele zela pela sua aliança. Nós vamos ver no versículo 7 que diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus tem uma aliança com o seu povo. E Deus zela em cumprir todas as suas alianças. E Deus zela em cumprir todos os seus compromissos que Ele faz com o seu povo. Então a certeza que o salmista tem de quem é Deus, do que Deus faz, do que Deus pode fazer, é que está ancorada e alicerçada na plena certeza de que o nosso Deus é o Deus de aliança. E mais do que isso, nós precisamos continuar entendendo que o Senhor é Deus. Ele está exaltado entre as nações. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Nosso Deus é um Deus poderoso, majestoso, que tem o controle de todas as coisas. Por meio da sua palavra, Ele falou e todas as coisas vieram a existir. Então é nesse Deus que nós continuamos confiando. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Mais uma vez, dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. O versículo 7 em diante vai dizer o seguinte: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as salvações efetuou na terra. Esse salmo nos leva a adorar o Senhor, reconhecendo a sua grandeza, mas também reconhecendo todos os seus feitos. Gosto muito, já citei algumas vezes o início do Salmo 19, onde diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Uma outra versão vai dizer: o firmamento anunciam os feitos do Senhor. Vamos juntos ainda entoar o hino de número 27. Hino de número 27. Você pode também ir acompanhando com o seu hinário de casa. Hino de número
26. Louvor ao nosso Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhados, grandes feitos, vejo da tua mão, estrela mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, a mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos prepare também para o momento da reflexão na palavra dele. Querido Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer, porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está presente entre nós, aqui e em cada residência. Tua palavra nos diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está, ali o Senhor se faz presente. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor trabalhe de tal maneira em cada coração, para que aqueles que estiverem acompanhando através da transmissão em algum dos canais da igreja possam, ó Deus, estar sentindo a sua presença
e também, ó Deus, está se envolvendo em forma de culto. Que eles não apenas assistam o culto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, mas que eles, ó Deus, possam parar para prestar um culto ao Senhor. Que eles possam entender que não é a mesma coisa você parar para prestar um culto do que deixar o computador ligado, ou o celular ligado, enquanto prepara comida, enquanto, ó Deus, arruma a casa, enquanto conserta o carro, ou enquanto faz qualquer outra coisa. É interessante nesse momento que todos nós possamos parar para ouvir a Tua Palavra, para de alguma forma se envolver nesse culto de adoração. Se possível, parar, pegar um papel, anotar as lições que serão ensinadas através do Teu servo, o pastor Clóvis, que vai usar a Tua Palavra para que a Tua Palavra, Deus, seja lida, explicada e aplicada a cada um de nós. Mas que venha, Deus, trazer a cada um de nós a consciência de que precisamos prestar um culto em forma de sacrifício individual, cada um de nós parando e voltando a nossa atenção para aquilo que vai ser oferecido ao Senhor. Assim oramos e rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nossa saudação aos irmãos da Igreja Presbiteriana Mãe, aqueles que estão nos acompanhando. Ainda há tempo para você convidar alguém, né? Mandar um convite aí, para as pessoas acompanharem, assistirem nos grupos, no WhatsApp, no Instagram. É muito bom que este seja um momento especial, quando a gente vai trazer a palavra de Deus como luz, lâmpada e luz. Eu quero, antes da leitura da palavra de Deus, lembrar que hoje é um dia que nós também estamos nos lembrando do nosso país, e embora não vou cantar o hino, mas alguns hinos deveriam ser mais cantados em momentos de calamidade nacional, mundial, como esse que nós estamos vivendo. E o hino 376 do nosso hinário é uma intercessão pela pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o Teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o Teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir de todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faze ver como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror. Ser nosso defensor, desvia o mal. Que a palavra de Deus assim chegue a nós e que nós possamos interceder pela nossa nação. Quero ler com os irmãos nesta manhã em Oséias, capítulo de número 10. Inicialmente, nós vamos ler em Oséias, capítulo de número 10, o versículo de número 12. Oséias 10, 12. Aproveitar para abraçar irmãos aqui da igreja que estão em outras cidades nos acompanhando. Abraçar também os irmãos da Igreja Betel que também estão nos acompanhando, né? Aí no Facebook, no Instagram da igreja. Muito obrigado, os irmãos da Igreja Betel,
Inclusive eu quero aproveitar para pedir também, convidar, incentivar os irmãos que estão agora nos acompanhando aqui nos nossos canais, né, de transmissão da igreja, que você acompanhe depois também o culto lá na Igreja Betel, a mensagem através do reverendo Gilmar. Tem sido também um tempo muito bom. Domingo passado, quando eu saí daqui, eu fui para casa assistir a pregação que o pastor Gilmar trouxe, fui muito edificado. Então, vamos aproveitar esse tempo, já que o nosso tempo aqui é bem mais curto do que a nossa escola bíblica dominical, e vamos ouvir os nossos pastores que estão conosco aqui no dia a dia, pregando a palavra de Deus, tá bom? Mas aproveite, eu quero trazer uma palavra de Deus, que eu creio que é uma palavra oportuna, uma palavra impactante. Eu peço que você ore por mim, enquanto eu estou falando aqui, que você esteja também em espírito de oração, para que não seja apenas cumprir um ritual, para que não fique sem realizar o culto, para dizer que não realizou o culto, mas que mesmo com a distância que nós nos encontramos fisicamente, mas que espiritualmente estejamos agora no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma comunhão, na mesma oração, no desejo intenso de que Deus fale conosco, que o Espírito de Deus se mova em nós, através de nós. Esse é um tempo muito especial. Nós não podemos brincar de forma alguma com a nossa espiritualidade, com o nosso compromisso com Deus, com o nosso zelo missionário, evangelístico. Então, faça desse momento um momento especial. Você ora por mim, que eu vou trazer a palavra. Ore para Deus edificar a sua vida agora. Compartilhe com mais pessoas, para que outros sejam alcançados através deste momento especial da palavra de Deus nas nossas vidas. Oséias, capítulo 10, o versículo de número 12, diz assim: semeai. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Senhor, fala no nosso coração pela sua palavra. Meus irmãos, amigos, todos que nos acompanham, profeta Oséias possivelmente foi o profeta que viveu a mais dramática e a mais pesada experiência da vida de um homem. O capítulo 1 desse texto, versículo de número 2, narra uma ordem de Deus ao profeta Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então o profeta viveu o drama da traição, e depois de ter se traído, de sua esposa arrumar filhos fora do casamento, com pais diferentes na rua, o profeta a toma de volta. Ele a amava a sua esposa Gomer, como era chamada, apesar da sua fidelidade, da sua infidelidade. Por isso que o profeta é chamado profeta do coração quebrantado. Oséias, instruído por Deus, teve que viver na sua vida a mensagem que ele deveria pregar, onde Israel está sendo comparada a uma mulher infiel, que, embora resgatada e amada pelo seu marido, o traiu, desprezando todo o cuidado, todo o amor, toda a atenção dedicada a ela. Este é o terrível, a dramática experiência vivida pelo profeta Oséias. Foi um profeta no reino do norte de Israel, né? Israel estava dividido entre o sul, que era Judá, e o norte, das 10 tribos, que era conhecida como Israel. E o profeta, então, ele profetiza para
o norte, né, de Israel, no caso as tribos do norte, que era chamada de Israel, e num período de caos político, social, de decadência moral e religiosa, depois que a nação havia experimentado um tempo de prosperidade econômica, de segurança política, né, no reinado de Jeroboão II. Embora Jeroboão II não foi um homem que temeu a Deus e que fez aquilo que era agradável ao Senhor, ele viveu pelo caminho da maioria dos reis de Israel, mas foi um tempo de prosperidade. Tem um escritor, um comentarista bíblico, né, o Dionísio Peito, ele descreve esse momento fazendo a seguinte descrição: os períodos de grande prosperidade geralmente são acompanhados de declínio moral. Era o caso no reinado de Jeroboão II, rei de Israel, há uns 800 anos antes de Cristo. O país experimentava um desenvolvimento econômico como nunca antes, desde o tempo de Salomão. Foram construídas muitas casas de veraneio iguais às melhores residências urbanas. Produtos estrangeiros encheram o mercado. A vida luxuosa tornou-se a obsessão dos israelitas. Acontecia, porém, que apenas uma minoria tinha acesso à vida boa e burguesa. A maioria esmagadora lutava para sobreviver. Ele diz aqui: um salário mínimo irrisório condenava o povo a trabalhar ao trabalho e a uma vida de verdadeira escravidão econômica. A religião, diz Dionísio Pepe, era popular, cultos cheios e impressionantes. No entanto, a ênfase bíblica era coisa do passado. A linha mais tolerante do sincretismo dominava o pensamento dos líderes religiosos. Toda religião era boa. Era popular falar da fé no Senhor e, ao mesmo tempo, dos valores comuns e das crenças, sem julgar-se nenhuma como sendo errada. Essa é uma descrição da época do profeta Oséias, feito por Dionísio Peito. Mas a gente percebe no contexto daquele profeta que os sucessores de Jeroboão não foram bem-sucedidos, porque logo depois que o profeta Oséias profetiza a palavra de Deus, naquele período de transição e de estabilidade econômica, política, na verdade entra um período de instabilidade, um período de insegurança, porque os sucessores do profeta Oséias, os reis de Israel, não foram tão bem. E aí entrou a decadência política, foi um período de guerras, foi um período de assassinatos. Se a gente lê o contexto, cerca de quatro reis que vieram depois de Jeroboão II foram assassinados. Então houveram muitos assassinatos políticos, muita confusão por causa das lutas internas, né? Algumas facções internas, alguns lutando pró-Assíria, alguns contra a Síria, buscando aliança com a Síria, outros contra. É mais ou menos a realidade, talvez eu não esteja equivocado, espero não estar, mas é a realidade, né? Sempre as nações inferiores, elas sempre buscam apoio em nações maiores, mais poderosas. Talvez seria a realidade do Brasil, daqueles que se conflitam, os pró-Estados Unidos, os contra Estados Unidos, os pró-Rússia, os contra Rússia. Então, a nação nos dias de Oséias, além de uma guerra ou das guerras, de assassinatos políticos que vieram logo depois do período de Jeroboão II, então internamente havia esses conflitos políticos, grupos rivais se digladiando, se conflitando, se levantando para ser a favor ou ser contra o grande império da época, que era o Império Assírio. Então é nesse contexto que o profeta está trazendo a palavra de Deus. Embora havia todos esses conflitos
de ordem política, social, econômica, o principal problema abordado no livro do profeta Oséias diz respeito a Israel com o seu Deus. Qual era o principal problema de Israel? O sincretismo religioso. O texto, as profecias aqui, os capítulos vão mostrar que Israel adorava a Baal, um deus cananeu, quebrando a aliança com Deus. A realidade espiritual de Israel era tragicamente representada na infidelidade conjugal da esposa do profeta Oséias. E o profeta então vai descrevendo esta realidade de decadência moral, decadência religiosa, decadência espiritual, até chegar no capítulo de número 10, cujo tema central do capítulo de número 10 é exatamente a necessidade de buscar o Senhor. Aquele povo precisava buscar o Senhor, porque a situação não era uma situação agradável, não era uma situação boa. Aqui o que a gente vê nesse capítulo? Primeiro, o povo reage à generosidade e o amor de Deus com traição contumaz. Aqui em Oséias, como também no profeta Isaías e também no Novo Testamento, o povo é tratado como a videira do Senhor. Uma das muitas metáforas agrícolas, e no capítulo 10, versículo 1, versículo 2, ele fala que Israel era a vide luxuriante, que dá fruto, que se esperava que ela produzisse frutos abundantes. Mas o que aconteceu? A falsidade tomou conta. A adoração aos outros deuses. Então Deus esperava de Israel uma colheita abundante de uvas boas, bons frutos, mas a nação produzia, conforme a linguagem de Isaías capítulo 5, uvas bravas, frutos podres. E aí ele diz aqui no capítulo 9, versículo 10 do profeta Oséias: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto mais Deus fazia por eles, meus irmãos, mais eles se aculturavam, se misturavam, levantavam altares aos deuses falsos e se envolviam neste sincretismo religioso. Era um povo que deveria ser fiel a Deus, mas se tornou um povo infiel, que adorava a outros deuses e que abandonou o próprio Deus. Então o povo reage ao amor de Deus com traição. Segundo lugar, o distanciamento de Deus gerou uma situação de desencanto. O que a gente vê na profecia de Oséias? Um povo desiludido, uma desilusão generalizada. Isso pode ver no versículo capítulo 10, versículo 3 até o versículo de número 6. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Ave. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. A nação agora estava vivendo esta realidade pós aquele período de arrogância, de prosperidade, de alianças mal feitas com as nações pagãs, de apego às coisas materiais, de vida boa. De repente a nação sai do campo da arrogância para a apatia, a desilusão, a inércia. Aquele povo que havia colocado toda a sua esperança nos reis que havia pedido para si, agora havia completo desprezo. Agora, o que a nação enfrentava? Violência, assassinatos políticos, como eu já falei para os irmãos. O comentarista bíblico Derek
Derek Kidd, ele comenta, faz a seguinte afirmação, comentando esse texto: ficamos imaginando qual seja o pior dos males de uma nação, se há arrogância ou há apatia. Israel oscilava entre os dois, conforme suas atitudes instáveis para com o trono. No momento, colocava todas as suas esperanças na realeza, e ainda pediam: dá-nos rei, dá-nos príncipes, né? Eles faziam isso. Eles colocaram a esperança no seu rei. No outro, desprezavam com deboches e derrubava através de assassinatos. Israel estava preso aos seus ídolos. Esta é a situação da nação, a desilusão, o fracasso, a apatia, o desencanto, depois de esperar tanto nos homens, de esperar tanto nas alianças que fizeram, de confiar tanto na prosperidade econômica, agora a desilusão. E o texto diz que Israel estava preso aos seus ídolos, e usa aqui uma expressão Bet-Aven. O Bet-Aven significa casa de perversidade, ou seja, o povo que era para ser Betel, casa de Deus, tornou-se Bet-Aven, casa de perversidade, porque se distanciou de Deus, e eles estão então enfrentando a desilusão, a frustração de de confiar nos ídolos e se afastar de Deus. Eles perderam o temor ao Senhor. O versículo de número 3 diz isso aqui: e se entregaram completamente aos seus próprios pecados. Aí é que veio a anarquia, o materialismo, o hedonismo, uma vida completamente voltada para o aqui e agora. Mas o que acontece? Israel agora estava enfrentando humilhação, passando por vexame, envergonhado por causa dos seus caprichos, do apego à idolatria, aos ídolos vãos. Então aquele capricho, aquele egoísmo, aquela arrogância de abandonar a Deus, de não temer a Deus, agora traz um momento de vazio. Mais uma vez Derek Kidney diz assim: quando consideramos vazio o céu, entre aspas ele diz, não tememos a Deus. Quando consideramos vazio o céu, palavras e promessas logo se tornam vazios ou vazias, e a chamada justiça transforma-se numa paródia do que realmente é. Não mais permanecendo imparcial, ele se refere à justiça acima dos fortes e dos fracos, mas uma justiça materialista e tortuosa, fruto das ideias e da política do momento. Não mais uma força em favor do bem e da saúde da nação, mas uma fonte de veneno. Na pior das hipóteses, continua Derek Kidney, na pior das hipóteses, os tiranos e os demagogos simplesmente se igualam à sua política e aos seus interesses. Esta era uma descrição do momento que Israel estava vivendo. Traiu o Senhor, uma traição quanto mais, um afastamento de Deus. Eles enfrentam a desilusão. Então a realidade política, social da nação se torna em paródia, em piadas, em deboches, em provocações. Uma nação falida por causa da falta do temor ao Senhor. Então o que é que a gente vê aqui, meus irmãos? Israel foi infiel, se afastou de Deus, enfrentou a desilusão e por fim o abandono, a destruição. Você pode ver isso nos versículos de número 7 e nos versículos de número 8. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobrir-nos, e aos outeiros cair sobre nós. Preste atenção, queridos irmãos. O que estamos vendo aqui? A autossuficiência humana,
A confiança dos reis e nos príncipes das nações foi completamente desmascarada. Os altares da iniquidade, altares de Bet-Aven, estavam completamente abandonados, cobertos de matos. E havia gritos de desespero se ouviam nas cidades, simulando profeticamente os horrores do juízo final, descrito, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Profeta Amós, que foi também contemporâneo do profeta Oséias, ele nos fala de um tempo: eis que vem dias, ele dizia, em que as pessoas sentiriam fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e irão de um lado para outro procurando a palavra de Deus e não acharão. É o momento do desespero. Muitos que desprezam a Deus, muitos que desprezam a palavra, muitos que desprezam a oração, muitos que desprezam o temor do Senhor, vivem uma vida de arrogância, de autossuficiência, de achar que pode viver sem Deus, que pode viver os seus caprichos pessoais, de viver a sua vida, humanamente falando, uma vida de prazeres, uma vida de arrogância, de costas para Deus. Chega o momento do desespero, quando as pessoas estão vendo a grande besteira que fizeram, quando tudo se torna vã, a idolatria vã, os cultos vãos, a religiosidade vã, o dinheiro não resolve mais nada, e esse povo está desesperado, procurando algo que pudessem cobrir ou trazer consolação, e eles pedem até os montes que caiam sobre eles, e não conseguem consolação. Momento de juízo, por causa do afastamento de Deus. Eu sei, meus irmãos, que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está lhe trazendo sabedoria e discernimento para entender o momento que nós estamos vivendo no nosso país, para entender o momento que nós estamos enfrentando no mundo. E eu quero que nesta manhã você pare para pensar comigo diante desta tragédia e dessa completa desordem, diante da destruição, diante dessa crise, dessa pandemia que nós estamos vivendo, como nós devemos reagir. E aí que entra o versículo 10 do profeta Oséias, e eu quero partir para um momento de encerramento, exatamente chamando a atenção disso. Deus alerta o seu povo através do profeta. Deus chama a atenção para um acontecimento do passado que sirva de advertência. No capítulo 10, versículo 9, o profeta leva a nação para uma história passada, a fim de mostrar que nos dias dos juízes, onde cada um fazia conforme a vaidade do seu coração, num momento histórico da nação, de decadência, de desmando, de falta de governo, de irresponsabilidade, de falta de temor a Deus, lá em Gibeá, quando os homens de forma maligna, filhos de Belial, cometeram terríveis abominações, pecados terríveis, sexualmente falando, praticavam o homossexualismo, cometeram estupro, violência, tamanha degradação. Isso tudo desencadeou-se numa terrível guerra, e muita gente foi destruída por causa do afastamento de Deus, a falta de temor ao Senhor. Assim Deus está trazendo para o povo um momento de reflexão, mostrando que aquele momento era uma oportunidade para o povo refletir, que Deus tinha dado um tempo de prosperidade para o povo, que o povo tinha vivido um tempo de vida boa, de vida tranquila, podia trabalhar, podia comer, podia viver como o boi que estava trabalhando, malhando trigo, mas ali ele também podia se alimentar. Mas chegou o momento de uma atitude nova.
de não confiar mais naquilo que extorquimos, naquilo que ganhamos, de não confiar mais nas nações da terra, de não confiar mais no poder do dinheiro, de não confiar mais na autoridade da nação, de não colocar a confiança, a esperança e todas as energias e toda a força nas autoridades humanas, num presidente da república, num governador, num prefeito, homens, príncipes, reis, todos eles são falíveis, todos eles são frágeis, são pecadores. Aquela nação confiou na nação mais poderosa, ou tentou aliança com as nações mais poderosas, e foi a queda. Nós vivemos uma realidade muito semelhante a esse contexto do profeta Oséias na nossa nação, e cada um é sábio para fazer a leitura devidamente do momento que a gente está vivendo. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que chegou o momento de uma atitude nova. O versículo 10 diz assim: arai o campo de Pósio. Está falando que você precisa partir agora para arar uma terra nova, terra dura, campo virgem, tem que ser trabalhado agora. Em outras palavras, assim como Israel tinha que arar a terra dura e quebrar os torrões, chegou o momento que a nação precisava arar o solo endurecido do seu coração. Chegou o momento que a nação, que o povo de Deus precisava olhar para aquele momento e com compromisso, com comprometimento, com sinceridade, buscar ao Senhor de todo o coração, com quebrantamento. Ele está dizendo: arai o campo de Pósio, porque é tempo de buscar o Senhor, é tempo de conversão, é tempo de conversão sincera, de arrependimento sincero, de quebrantamento de coração. Meus irmãos, é tempo de arrependimento e de buscar o Senhor com toda sinceridade. Tem gente brincando, tem gente transformando o momento da nação numa piada, numa brincadeira, num disse-me-disse, num fofocástico, ataques mútuos, nação dividida, interesses particulares acima do interesse comum, falta de temor ao Senhor na nação, no próprio povo de Deus. Nós, povo de Deus, precisamos temer ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração nesse momento. Não é diferente a nossa realidade, irmãos. Nos dias do profeta Oséias, se você ler o capítulo 4, o profeta fala de uma situação de corrupção moral, de corrupção espiritual, chegou a um nível insuportável. O profeta diz que não havia verdade, não havia amor, não havia justiça, não havia conhecimento de Deus. O que é que prevalecia naqueles dias? Perjurar, matar, mentir, furtar, adulterar. Havia arrombamentos, violência, desequilíbrio ecológico. Tudo isso porque o povo tinha se esquecido da lei do Senhor. O capítulo 4, versículo 6 diz assim: tu te esquecestes da lei do teu Deus. Havia muita hipocrisia, profissões religiosas, como já foi dito aqui, citado aqui, grandes ajuntamentos, mas era uma tentativa de tentar se livrar do juízo de Deus. O povo está dizendo: nós vamos voltar para Deus, porque Ele fez a ferida, Ele vai sarar, e depois de alguns dias nos revigorará, e viveremos diante dEle. Mas a realidade é que o profeta diz assim: que te farei, ó Israel? Que te farei, ó Efraim? O teu amor para comigo é como a nuvem da manhã que logo passa. É um amor nuvem passageira, é um amor da hora da calamidade, é um amor da hora do aperto, é um amor da hora da angústia, é um amor da hora que não sabe o que fazer, mas depois esquece do Senhor, depois abandona o Senhor. Então o profeta está dizendo: é tempo de buscar ao Senhor com o coração quebrantado, é tempo de plantar uma boa semente para ter uma boa colheita.
Esta é a lei da semeadura: semeai para vós outros em justiça, faz segundo a misericórdia. É tempo de semear retidão, é tempo de semear justiça, para que a gente possa colher na nossa nação bons frutos. Frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos de santidade da igreja de Deus. É tempo de plantar esta boa semente. Não é tempo de viver na perversidade, não é tempo de viver praticando a injustiça, a maldade, não é tempo de viver conforme o padrão do mundo. Nenhuma sociedade em que a injustiça, a fraude, a corrupção prevalece irá funcionar de maneira eficaz. O Brasil não vai para frente se não houver arrependimento, se não houver justiça, se não houver lealdade, se não houver quebrantamento, reconhecimento de Deus. Vamos continuar essa religiosidade brasileira, essa religiosidade evangélica, de mais de 30 milhões de evangélicos, essa religiosidade de dizer assim: o Brasil é uma nação cristã, 99% dos brasileiros dizem que creem em Deus. Mas será que obedecem, que temem a Deus, que observam a palavra de Deus? O Senhor está falando que diante desta pandemia, diante desse desespero, desse mundo despedaçado, diante das tragédias, diante desta nação entregue à malícia, ao sincretismo religioso, ao materialismo, à secularização, à corrupção, às heresias. Diante dessa realidade, no âmbito político, social e econômico, a iminente crise do coronavírus pinta diante dos nossos olhos um cenário cinzento de completa desilusão, desencantamento, angustiosa apatia, porque não tem governo que resolva, porque nós ficamos brigando para eleger um presidente ou para derrubá-lo, para achar que esse é bom, que o outro é mau, que aquele aqui era bom, que esse aqui é ruim e que aquele aqui é bom. E nós vivemos essa luta, irmãos. O perigo da depressão econômica e das convulsões sociais é uma realidade. Além disso, um país dividido, um país sobrecarregado com ideologias, onde a luta pelo poder continua sendo a motivação primária de muitos homens públicos. O que fazer, irmãos? Qual é a palavra de Deus para mim e para você? É tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de brincar, não é tempo de piadas, não é tempo de sarcasmos, não é tempo de irreverência, não é tempo de se afastar de Deus, não é tempo de viver isolado de Deus, isolado dentro de casa. Tem gente que está dentro de casa com uma janela aberta para o mundo, mas a Bíblia está fechada. A porta do quarto não abre e fecha para dobrar-se de joelhos diante da majestade, para buscar a direção de Deus para a nação, para a família, para a cidade. Nós vivemos uma realidade que nós não podemos brincar. É tempo de arrependimento. É isso que o texto diz. Porque nós não podemos achar, queridos irmãos, que o juízo que sobreveio às nações no passado não sobrevirá a nós nos dias que nós vivemos. Nós precisamos entender que em tempo de coronavírus, quando todos nós estamos consternados, consolando uns aos outros, levando palavras de encorajamento para quem está diante de uma ameaça invisível, mas que mexe com as emoções, com o psicológico, com a alma das pessoas, que acarreta em doenças psicoemocionais, psicossomáticas, que acarreta em crise econômica. Mas diante de tudo isso,
Nós não podemos viver dentro de casa com as janelas abertas para o mundo através dos nossos celulares e fechada a porta da nossa comunhão com Deus. Você só vai sair melhor desse isolamento social que você deve fazer, que deve obedecer, se você aproveitar esse tempo de isolamento para ter uma atitude nova, para um campo novo, para experimentar o novo de Deus, para desfrutar de um relacionamento íntimo, pessoal, particular, para deixar tudo e ter uma visão verdadeira de Deus, uma experiência verdadeira com Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Até quando? Até passar a crise, a pandemia, até não ouvir mais falar de coronavírus e começar a aparecer outros problemas das nossas mazelas sociais, políticas da nação brasileira, tomar conta da mídia, da imprensa, outros pecados, outras situações, não. Até que Ele venha, até que o Senhor derrame um avivamento, até que a nossa vida seja mudada, até que o nosso coração se volte para o Senhor, até que nós possamos ter uma visão espiritual de Deus conforme a palavra nos revela, até que nós possamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, pensar nas coisas lá do alto, muito mais naquelas que são aqui da terra. Quero orar por você, por mim, por todos nesse momento. Feche os teus olhos. Vamos terminar esse momento, o nosso culto ao Senhor, com uma oração. Pare onde você está, dentro de casa, caminhando, inquieto. Talvez você não consiga parar para ouvir uma mensagem no celular, ou no computador, no notebook. Talvez você não consiga parar, porque a agitação é tão grande, a alma inquieta, não consegue parar para ouvir Deus falando através da sua palavra. Se aquiete agora diante da majestade do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos nas Tuas promessas, nós confiamos nas Tuas muitas misericórdias. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, faz o nosso cálice transbordar no meio do caos, no meio do desespero. Nós confessamos também ao Senhor a nossa desilusão como nação, a nossa desilusão de desviarmos os nossos olhares do Senhor para colocarmos as nossas esperanças em homens, pecadores mortais, falíveis, que não temem ao Senhor. Perdão, Senhor, perdão, porque nós também fizemos como Israel, nos envolvemos nos nossos caprichos na busca de ter uma casa boa, de ter dinheiro, de poder visitar as nações, de conhecer o mundo, de gastar naquilo que não convém, abandonar a tua obra, abandonar o Senhor, abandonar a tua casa, ser infiel ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas. Oh Deus, nós cometemos pecados terríveis, não só do sincretismo religioso, mas dessa teologia liberal, essa teologia inclusiva, onde muitos estão achando que tudo é bom, que tudo é permitido, nada é proibido, que a gente não pode se meter na vida do outro, e assim, Senhor, nós vivemos uma realidade de apatia espiritual, porque nós estamos longe do Senhor. Meu Deus, o nosso país também prevalece mentira, falta de amor, injustiça, maldade, violência, desigualdade social, fome, apatia espiritual. Não apenas a pandemia, tantas outras calamidades, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Olha para essa nação, traz um avivamento verdadeiro, quebrantamento de coração do teu povo diante de ti, Senhor.
jejuns verdadeiros, conforme Isaías 58, o rasgar do coração diante do Senhor, mas também a vida piedosa, a vida que enxerga o próximo, que faz o bem, que ama o semelhante, que não se omite diante da calamidade. Ó Deus, dá-nos esta visão e esse padrão de vida que glorifica o Teu nome. Assim oramos, Senhor, com ações de graças, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador. Amém e amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Que a palavra de Deus chegue a você. Aqueles que não assistiram ao vivo podem assistir depois nos nossos canais. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Betel. Aproveite o tempo, daqui a pouco com certeza o pastor Gilmar vai estar pregando a palavra de Deus. Acompanhe também. E assim vamos viver um dia de jejum, de oração, de piedade, de consagração a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Apenas a aproveitar, né, já mandei a comunicação para os irmãos da igreja, mas o conselho da igreja decidiu que não haverá cultos, né, conforme o decreto que foi publicado. Nós não teremos ainda esta semana nenhuma atividade no templo. Nossas atividades continuarão através das redes sociais, do contato que a gente está fazendo com pregações, tudo online. No próximo domingo, dia 12, nós adiamos a Santa Ceia para o dia 12. Estamos nos organizando para uma celebração da Santa Ceia dentro de todos os padrões, desde o ministério, não a ceia dentro dos padrões, mas eu quero falar sobre as regras do Ministério de Saúde, da Secretaria, dos comitês, como o caso aqui. Tudo será feito conforme as normas e as regras estabelecidas pelo nosso comitê municipal, que está zelando por nós, pela nossa saúde, para que o coronavírus não chegue no nosso município, nem em todo o município, nem na sede, nem nos povoados. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos zelar, vamos orar, mas vamos apoiar, vamos manter o isolamento, vamos tomar cuidado com contatos, vamos fazer a higienização, conforme todas as regras que a gente está ouvindo todo dia. Agora vamos obedecer. Tá bom? Mas a realização da nossa Santa Ceia será no próximo domingo e nós vamos nos organizar em grupos, dentro das normas de distância de 2 metros ou mais e com toda a higienização, tudo que se exige. Não seremos transgressores de nenhuma norma, porque a igreja zela pela vida. Se tem uma matéria que é prioridade da existência da igreja, é a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nós como igreja de Cristo, somos e seremos continuamente muito responsáveis pela vida. Por isso, aquilo que é em favor da vida e para proteger a vida, nós vamos cumprir com todo o temor a Deus e com todo o zelo do nosso dever cidadão. Todos podem ficar tranquilos quanto a isso. Nós estaremos na linha de frente daqueles que são sal da terra, luz do mundo, e que sabem viver esse momento com temor a Deus, mas também obedecendo às orientações dos nossos governos. Deus abençoe. Obrigado pela atenção de todos.